estamos no encontro 9, então, que corresponde ao capítulo 9. E vamos hoje ver um pouco a continuação do encontro subsequente a este, não? Que tinha, onde hicimos uma introdução hicimos no último uma revisão del mundo antigo, e não sei se acuerdan que hablamos que no mundo antigo se quedou assim como que muito marcado, muito presente, duas modalidades que tornaram as sociedades mais, digamos, economicamente viáveis, né? Então, que dentro dessa estrutura do mundo antigo foi se criando duas formas, né, de viver a economia e a subsistência de los pueblos, né? Então, sabemos que originalmente teníamos a agricultura, pero sobre o fenômeno da agricultura foi se criando outros fenômenos, como é a guerra e o comércio. Então, quando assim vamos nos chegando ao mais ou menos ao ano 1000 antes de Cristo, não? Então, é como que houve uma divisão muito clara entre sistemas de organização social e houve assim muito claro dois sistemas que eram muito fortes, não? Então, um baseado na guerra, na invasão, no botim, e outro que é baseado no comércio. Então, quando introduzimos a visão de Roma, o surgimento de Roma, vemos a Roma mítica, e também um pouquinho da história, vemos que Roma, ao contrário da Grécia, especialmente as cidades-estados como Atenas, não como Esparta, mas como Atenas, vamos ver uma fixação em Roma desde o início, mas voltada para a guerra. Então, acá podemos dividir, o Império Romano é um império muito longo, que vai ter em sua dimensão pela Península Itálica, não? Vamos donde o centro de poder era Roma, vamos ter mais ou menos 1000 anos, e depois, quando mais 1000 anos aún, quando vai para o Oriente, não? Então, esta versão inaugurada depois, não? Da queda do Império Romano, essa versão oriental que vai estar relativa a ao que Constantino, né? Constantinopla e todo mais, né? Que, que é uma segunda parte dessa história que vamos ver depois no outro livro que estou escrevendo, né? Mas acá estão las, os três momentos principais do Império Romano del Ocidente, que é o Império original, onde começou a história. Então, temos o primeiro período, que é um pouco o que hablamos, não? En, no último encontro, donde surge a estrutura social. E surge como uma espécie de uma monarquia, donde tiene um rei. Então, pero desde o início, vamos ver que há um Senado, e esse Senado há digamos, uma relação com este governante, não? Não é uma coisa assim que o governante pode fazer o que queira quando queira, não? Então, há uma um, uma constituição de um grupo, que é um grupo oligárquico, um grupo de homens, pero um grupo que faz o que vão chamar de Senado, não?
que é um grupo que vai discutir a organização social. Neste primeiro momento, e também é interessante porque este monarca não era por sucessão, e assim como a monarquia não se dava por herência, pero sim por uma eleição. Se elegia os monarcas e essa eleição se dava dentro do Senado. Então, já tem uma estrutura um pouco diferente. Vamos ver que mais tarde, por uma série de convulsões sociais, depois vamos ver, né? Então, este período da monarquia se termina e vamos então reforçar a questão mais democrática e a constituição de uma república, né? Donde existe votação, candidatos e tudo mais. Né? E é um período de muita expansão do Império Romano, muita expansão. Hasta que isto, devido mais principalmente à la expansão, porque se quedou, digamos, de uma dimensão muito difícil de controlar, esta dimensão gigantesca acaba por causar uma série de confrontos internos, não, dentro da organização de poder da República. Isto hace cair a República e impeça todo um governo a partir del imperador. Então, que aí já continua o Senado, mas o Senado acaba não tendo tanta influência sobre o imperador, e há aí um período de imperadores que foram muito buenos e outros que eram terrivelmente, incluso loucos, não? Então, vamos, que depois, então, isto vai se encaminhando ao final do Império, quando Roma é invadida por los bárbaros, os chamados bárbaros. Então, todo super resumo da história de Roma, não? Então, vamos entender um pouco esta estrutura social dentro destes períodos históricos, porque esta estrutura social nos influenciou decisivamente no Ocidente, não? Então, os romanos criaram leis, criaram um estilo literário também muito importante, e criaram uma organização que se chama a República, que vai se perpetuar, que é muito importante aún hoje. Então, digamos que de todos os nossos ancestrales ocidentais, né, europeus ou do norte, de Oriente Próximo, que nos influenciaram decisivamente dentro do Ocidente, podemos dar um destaque muito especial à cultura grega e à cultura romana, muito especialmente a cultura romana, porque a cultura romana, já por uma evolução histórica, tem muito mais registro escrito do que as outras culturas anteriores, ok? Então, acá temos, né, um pouquinho del desenho, né, do Império Romano quando estava no máximo de sua amplitude. Então, imaginemos, né, que acá está Roma, o centro de poder, e que pouco a pouco Roma vai entrar em todas essas regiões de Europa, do Oriente Próximo, da África, não? E vai dominar todos estes territórios. Então, se vocês que viajam, que já viajaram por estas regiões do mundo, sabem que podemos andar à Turquia e encontrar ruínas romanas, podemos ir à Inglaterra e encontrar ruínas romanas, podemos ir à Espanha e encontrar ruínas romanas, porque o Império Romano se estendeu de uma forma imensa. Foi um império muito estável e muito grande, muito grande. Então, como eu disse a vocês, em realidade, é justamente esta grandiosidade, este
este tamanho enorme, que hace também que em algum momento isto se perca o controle disto, não? Porque o que passava é que existia uma administração central, pero em cada uma dessas províncias existia, hã, uma micro, hã, estrutura de poder para sostener o domínio romano. E pouco a pouco, os generales que estavam em estas regiões começam a disputar o poder diretamente com Roma. Então, aí toda a lógica do império começa a entrar em crise e determinar a última parte do processo do império, não? Que é, que é justo quando começa a ser dirigido por imperadores, né? Autocráticos com menos dimensão democrática. Né? Bien, então nos interessa muito, não, ver um pouco a base familiar, não, da estrutura romana, porque ela nos influencia aún hoje. Não? Nós outros, as famílias que temos hoje, a estrutura familiar, não é uma coisa que existiu sempre assim como existe hoje, não? Então, hoje miramos a estrutura de família e pensamos, bem, isto é uma coisa da nossa espécie, sempre ha estado assim, pero não, isto digamos que a estrutura grupal, as pequenas comunidades, o fenômeno de cuidar as crianças, os niños, sempre foi uma coisa eh, inata humana, no sentido de que se criou muita cultura ao redor disso, pero é uma coisa instintiva base, não? Então, dado a vulnerabilidade del, de nossos pequenos, não? A estrutura familiar tuvo uma coerência, um porquê. Não? Pero não exatamente como vivimos hoje. Muitas organizações são muito mais grupales, não? Muito mais diversificada na educação de los niños e tudo. Então, o modelo que temos mais corriqueiro, mais comum na nossa sociedade, que tem um padre que sustenta a família, uma mamã que está aí, que não tem tanto poder, e os filhos que devem obediência ao padre. Isto é romano. Isto nasceu com esta estrutura em Roma, ok? E o casamento, inicialmente, não tinha um viés assim romântico. Então, o matrimônio, o casamento, era uma, uma instituição que servia principalmente para cerrar alianças. Especialmente, isto foi muito utilizado ao longo de muito tempo da história, né? Os casamentos, os matrimônios, para cerrar alianças de Estado, incluso. Então, as mulheres, ao longo da história, especialmente a história ocidental, não? Foram muito utilizadas, não? Ao longo aí de, los últimos séculos, não? Muito utilizadas como elementos, não? Para se cerrar alianças. Então, os matrimônios que eram hechos entre pessoas que absolutamente não se conheciam e não tinha nada a ver com paixão, com amor, pero sim com interesse em estabelecer ligações entre grupos. Então, quanto mais abastada, quanto mais com poder tinha uma família, mais o matrimônio era utilizado desta forma, como aliança. E aí, nestas classes mais abastadas, então, as mulheres, quando se tratava do matrimônio, em geral,
eh, as mulheres aí com 7 anos já se hacía um acordo de matrimônio, e esse matrimônio se celebrava quando tinham 12, 13 anos, para as mulheres, e os homens na faixa de 30, 40 anos, porque aí já foram as guerras, já hicieron su serviço militar, ¿no? Que era muito importante para essa sociedade, então poderiam ter o matrimônio aí. Então, o papel de la mujer en esta sociedade, ¿no? Tenía un centramento muy específico, ¿no? Que era la reproducción. Entonces, el principal rol social de la mujer era como madre e reprodutora em final escala, né? Porque deveria ser fértil. Né? Uma mulher que não era fértil não era bem vista. Né? Então, se o máximo del máximo del máximo que uma mulher poderia esperar para ser madre era 18 anos. Né? Uma mulher com mais de 18 anos que não tinha filhos era uma coisa muito grave. Provavelmente se quedaria muito desamparada, ¿no? Por esta razão. Pero a sociedade romana também tem uma característica um pouco diferente por exemplo, da cultura grega clássica. Então, na cultura grega clássica, as mulheres estavam cerradas dentro de casa. Então, nós vimos que as mulheres poderiam, ao máximo, sair à noite para o dia do banho público, que era solamente para as mulheres, e não tinha acesso à calle. E a mulher romana, especialmente no período da República, tuvo mais acesso a uma série de coisas que as mulheres de outros pueblos antigos não tinham. Então, podia sair mais à la calle, não tinha tanta restrição de estar cerrada no ambiente interno. Depois, algumas mulheres tinham ah, acesso à educação, algumas se alfabetizaram. É possível encontrar alguns textos de mulheres desta época. Então, havia este rol muito forte de la madre, de la senhora de la casa, pero depois também havia as mulheres que eram escravizadas, que também tinham todos ligação com trabalho de casa, trabalho braçal, não? E também eram muito vítimas de abusos por parte do senhor. E também outros roles que havia dentro da estrutura social era a prostituição, e esta prostituição, então, dividida em dois grandes blocos, ¿no? Que era esta prostituição de calle, ¿no? Que era muito degradada e muito miserável, ¿no? E outra prostituição que tinha mais a ver com um atendimento, entre comillas, a los senhores, né, de poder, que então eram prostitutas selecionadas, que tinham todo um nível de aprendimento diferente das mulheres de prostitutas de la calle, e também uma formação distinta das mulheres que estavam nas casas. Então, os matrimônios não tinham um objetivo de cultivar o amor, né? Nem mesmo o desejo sexual. Tinham uma relação direta com a reprodução, né? A ser hijos. Isto era importante. E depois, a prostituição tinha muitas vezes a ver com esta coisa do interesse sexual.
esse interesse entre de buscar satisfação sexual. Agora, também o que houve é que na época da República, por um período, hubo, as mulheres galgaram alguns direitos, né? Então, votar, jamás as mulheres votaram, pero tinham o direito, em alguns casos, de ter um pequeno comércio próprio, então, de ter uma sustentação própria sem depender de homens, o que era uma coisa muito revolucionária para a época, e também de divorciar-se, se não queriam, tinham o direito de pedir o divórcio e não de esperar de serem abandonadas por el hombre, pero sí também, se a situação não era satisfatória, ter acesso ao divórcio. Então, são algumas inovações da sociedade romana. Uma coisa curiosa também é que senhoras da aristocracia mais viejas e que já não tinham mais este rol de reprodução, etc., era comum também que se servissem de homens dentro da prostituição, homens jovens que eram que hacían prostituição e que poderiam servir a mulheres de poder, não? Que tinham mais recursos financeiros e que queriam satisfação em nível sexual, ok? Então, uma característica também desta sociedade é que então, cada casa tinha uma organização própria e uma proteção própria. Então, havia dentro de cada casa uma entidade que se chamava um gênio, que era um espírito do lugar, como uma deidade do lugar. E cada casa tinha seu patriarca, aquele homem que tinha muito poder sobre sua mulher, seus escravos, seus filhos e tudo mais. Este homem não poderia ser contestado de nenhuma forma, pero ele também tinha a obrigação de sostener a todos e também la, tinha hacía como um rol de sacerdote dentro de sua casa. Então, havia uma religião comum do Estado que celebrava alguns rituais, pero cada casa tinha seus rituais próprios. Então, cada casa hacía, por exemplo, poderia ter vizinhos de porta que em uma casa se hacía um ritual para o reino de aquela casa e que não se hacía nada semelhante na casa do vizinho, que hacía outros rituales. Então, cada casa, cada família, não, tinha seus rituales próprios. E quem celebrava estes rituales era o patriarca e muitas vezes com participação de sua esposa. Então, um pouco da sexualidade eu falei, né? E, complementando o que eu tinha falado da sexualidade, né? Então, não tinha, em nível de corporeidade, né? Não tinha uma repressão da sexualidade no sentido de que se considerava o corpo como uma sociedade, como surro, não? Não, não, não. Então, ou que tinha que tapar o corpo porque era feio, não. Então, por exemplo, havia os banhos públicos, não? Que são os banhos romanos, são comuns em todos os lugares onde houve invasão romana e que houve uma cidade romana, sempre há os banhos. Era uma coisa cultural de los romanos. Então, era muito comum nos banhos todos estarem nus aí. Incluso havia espaços para hacer as necessidades, todos juntos, hablando. Então, uma relação distinta do que conhecemos dentro da relação com a corporeidade.
nosotros vimos que los griegos tenían una especial eh, aprecio por la cuestión de la homosexualidad. Entonces, para los griegos, los hombres, ¿no? El amor verdadero era entre hombres, ¿no? Entonces, el amor entre hombre y mujeres era una cosa que no tenía el mismo valor que el amor entre los hombres. El amor entre los hombres era um amor sublime, porque não tinha a ver exatamente com a reprodução, enquanto o amor entre homem e mulher, né, o desejo entre homem e mulher, tinha a ver com a reprodução e como que são dois personagens que não são equiparáveis isso dentro da cultura grega. Na cultura romana já não existe tanto apreço por la homossexualidade, pero también no existe rechazo, ¿no? Entonces, el comportamiento homosexual, ¿no? Não é visto como uma coisa feia, pecaminosa ou coisas assim, pero também não existe uma visão de que seja mais sublime que o amor entre homens e mulheres, ¿no? E, muito provavelmente, em estas sociedades donde existe essa separação muito brutal entre homens e mulheres, então também a homossexualidade feminina seja possivelmente, não, seja também vivenciada de uma forma mais espontânea, ok? Bien. E vamos ver um pouco a estrutura social. Então, originalmente temos a aristocracia, que inicia uma aristocracia agrária, que vai pouco a pouco tendo as propriedades cada vez maiores. Então, depois, em pleno império, vamos ver esta aristocracia com muitos latifúndios. Depois temos os soldados, que são a base econômica, porque a guerra é a base econômica. Os esclavos, que em el origen tinha a mesma estrutura que a grega, não? Então, que vinham do comércio humano, de prisioneiros de guerra e de aqueles que não poderiam pagar suas dívidas, não? Pero aos poucos também houve um período histórico onde a questão de pagar as dívidas com esclavitud foi abolida por revolta popular. Então, a esclavitud vem principalmente em Roma de prisioneiros de guerra, porque havia muita guerra. Era um império que se baseou todo na guerra. E depois temos os plebeus. Os plebeus são aqueles que vão ter seus pequenos negócios, a ser o comércio, que, como sabemos, não era atividade principal em nível econômico, pero era uma atividade que acontecia também, ok? Então, eles não tinham inicialmente os mesmos direitos políticos de los patrícios. Originalmente, los patrícios, que quer dizer aqueles que têm pátria, então, estes patrícios eram considerados os descendentes diretos de los romanos uh, que inauguraram Roma com Rômulo, eram considerados descendentes diretos destes, então eram cidadãos especiais. Entonces, pero después, por una serie de modificaciones sociales, ¿no? Del período de la República, que va a originar el período de la República, entonces los plebeos, el comercio empieza a estar más fuerte, las artesanías estar más fuertes, entonces los plebeos en un cierto momento, ¿no? Que tiene a ver con la República, van tener también derecho a voto, ¿no? E vão influenciar muito
pela estrutura social e vão ser candidatos também e tudo. Então, originalmente não havia matrimônios entre, por exemplo, os plebeus se casavam com os plebeus e os patrícios com os patrícios. Quando os plebeus começam a ter mais poder, mais dinheiro, então começa uma relação entre patrícios e plebeus, que obviamente os escravos não estavam incluídos nisto. Então, a partir deste momento que houve essas revoltas populares, né? Então, a plebe começa a poder a ter voto também, né? Voto e também tribunos, pessoas que tinham poder político e poderiam influenciar nas decisões. Então, este período que passa da monarquia para a república é um período muito importante dentro de avanços sociais e da própria democracia, de organização social, que vai ser muito inspirador e a ser uma influência muito forte dentro da noção de república que temos hoje. Então, o que passava anteriormente, não, na monarquia, é que havia corte, o juiz, não? As cortes, os tribunais havia, pero não havia leis escritas. Então, em geral, se hacía, por exemplo, havia um conflito, se ia ao juiz, esse juiz era um patrício. Todos os juízes eram patrícios. Então, o que passava que, por exemplo, se o conflito era entre um plebeu e um patrício, os plebeus sempre perdiam a disputa e sempre se dava razão para os patrícios. Por quê? Porque o juiz interpretava e dava a solução para aquilo conforme sua cabeça. Não tinha uma, uma lei que dissesse o que ele devia ser, não? Então, como primeiro ato, quando começa a República, não? Houve essas revoltas populares que generam a República e começa a participação mais popular dentro das decisões. Então, em termos judiciários, não? Surge o primeiro código de leis, não? Então, que são as 12 tabletas, que eram tabletas com leis básicas, que se dispunham na praça e que todos poderiam ver, ok? Então, era uma jurisprudência básica que deu início a esta coisa de escrever as leis, não? Então, pouco a pouco vai surgindo uma nova elite muito comercial, muito dedicada ao comércio, né? E que vai a ser muito, muito dinheiro dentro da sociedade. Então, e o processo eleitoral do Senado vai ser por eleições para cargos que eu não me acuerdo exatamente, pero no livro tiene isto escrito, se não me engano. Eu creio que os cargos eram de um ano, mais ou menos, um ano, não mais de um ano. E é interessante porque todos os que se candidatavam vestiam branco. O branco que significava, assim, simbolicamente, que eram honestos, que eram puros, que não eram corruptos, não? Então, se usava o branco para indicar isto. E a palavra candidato viene justamente del alvor de la roupa, ok? Então, que era cândida, e por isso a palavra candidata, candidato. Pero isto é, obviamente, um símbolo, e um início de el ludibriar del eleitor, não? Porque depois, na prática, muitas vezes não são tão cândidos assim, ou perdem a candidura em meio ao processo.
Entonces había muchas campañas electorales. Entonces ese aspecto de un político pedir votos, etcétera, empieza ahí. Entonces, e outro aspecto que é muito importante dentro da estrutura social romana e que vai assim ter su auge na República, pero é comum em toda a história de Roma, são o impacto cultural das guerras. Então, praticamente todos os homens romanos saíam do país e iam para outras regiões. E depois isto retornavam. Então, em geral, a população romana tinha essa experiência de contato com outras culturas. Era uma experiência terrível, porque era uma experiência colonizante, era uma experiência agressiva de invasão, mas tinham contatos com outras culturas. Né? E Roma expande su território não somente com guerras, mas com tratados, com diplomacia, com alianças que se formam. Então, muitas vezes os pueblos que eram aí que sofriam com ameaças de, de invasão, muitas vezes preferiam se unir a Roma para desta forma estarem protegidos, não? E o que passava é que Roma costumava absorver toda essa população. Então, era uma população bastante miscigenada também, não? Que não tinha solamente pessoas originárias dessa região, mas pessoas que vinham de todos os espaços onde o império tinha suas fortalezas, seus domínios. E eram absorvidas dentro do sistema do exército, do sistema de estrutura social. Então, era uma população que tinha muitos cambios culturais, sempre tuvo. Pero uma coisa que era muito interessante para exemplificar isto que estou falando é que houve uma época onde os botins de guerra de Roma eram uma coisa assim enorme, enorme. Então, o que passava quando Roma conquistava um território, o general que conquistou aquele território, quando chegava a Roma, fazia um desfile onde exibia seu botim. Os botines eram imensos. E no livro eu relato um que não me acordo agora qual general foi, que passou 3 dias entrando em Roma, com vasos llenos de moedas de ouro, com e depois não eram somente escravos e moedas de ouro que eles traíam. Eles saqueavam todas as obras de arte da população onde invadiam. Então, chegava obras de arte magníficas que eles faziam. Havia um espetáculo de entrada na cidade. E depois, antes de entrar na cidade, eles tinham sempre artistas que estavam aí junto nas batalhas para retratar isto, com pinturas maravilhosas. Então, levavam, quando entravam nas cidades, tinham essas grandes pinturas que retratavam as batalhas, não? E a vitória, obviamente. Então, é como que mesmo a população, que eram os escravos e as mulheres, que não saíam de Roma, elas recebiam esta influência de ver coisas que não eram relativas somente a Roma, viam coisas de outras culturas. Então, se pode dizer que nesta época Roma era um grande caldeirão cultural, onde haviam pessoas de todo o mundo e todas trocavam cultura com todos, não? Então, claro que isto se devia a uma cultura de guerra terrível, pero também traía, em nível cultural,
uma alquimia cultural muito forte, muito potente, quase que jamais vivida em outros tempos, em outro lugar. Quizás hoje, como temos a globalização e a capacidade de ter contato com outras culturas, estamos muito próximos de uma coisa semelhante, pero no mundo antigo isto era inédito, absolutamente inédito. Então, o que houve, né? Eh, Roma necessitava de homens para irem à guerra. Então, requisitava de todas as famílias que enviassem seus homens ao serviço militar, que durava anos, né? Então, praticamente toda a juventude de homem era vivida dentro do exército, né? Nas guerras, nos postos militares, na carreira militar. Então, o que acontece é que as pequenas propriedades que dependiam da produção braçal de los dueños da propriedade começam a ser muito afetadas com isso. Né? Por quê? Porque uma parte importante de aqueles que trabalhavam na terra, que eram os homens jovens, tinham que se ausentar de las terras e ir para o exército. Então, o que começou a passar é que, pouco a pouco, estas famílias de pequenos proprietários já não tinham mais como cultivar a terra. Isso como essas pessoas se retiram da terra, vão, deixam a terra, las vendem para os grandes proprietários. Isto vai criando latifúndios cada vez maiores e se retiram para a cidade. Por que vão para a cidade? Porque mesmo vendendo as terras, depois os que se quedam aí nessas regiões não têm onde ter subsistência, porque as terras que são de los latifúndios não trabalham com mão de obra paga, elas trabalham com escravos. Então, os escravos são a força produtiva destas terras. Então, esta população tem que ir para algum lugar. Estão com hambre, estão com necessidades básicas, não têm como suprir. Então, procuram as cidades para ver se trabalham aí. E chegam nas cidades e aí também todas os serviços, tudo é hecho por escravos. E eles não são escravos, são homens e mulheres livres, pero que não têm mais terra, não têm mais como produzir, não têm comércio, não têm nada. Então se cria uma classe social que se chama proletariado. O proletariado, em sua origem, é aquele que não tem mais nada além de sua prole. Bem, isto vai criar em Roma uma massa de pessoas miseráveis que começa a tomar as calles e a se tornar perigoso, porque essas pessoas, em algum momento, vão a ser uma convulsão social. Pero isto coincide com o período em que Roma está mais rica. Então, é interessante ver que Roma está extra rica, jamais tuvo tanto poder e tanta riqueza, dada a los botines de guerra, dada a la esclavitud, pero jamás tuvo tantos miseráveis. Então, o que passa é que vem uma solução. Como Roma é extremamente rica, passa a dar a estes miseráveis pão, o mínimo para sobreviver, a comida necessária para sobreviver.
e para ocupar as mentes, el circo. Então, esta expressão comum que utilizamos pan e circo para dizer um pouco da alienação que as massas são, são submetidas, viene do período romano, onde se cria justamente isto. O Estado tinha muito dinheiro, entonces va a criar estruturas, estes teatros enormes, ¿no? Como é o caso do antigo Coliseu, onde feras lutavam, onde gladiadores lutavam, donde como hace ver essa cena acá é mais tardia, ¿no? Donde os cristianos eram crucificados, queimados, comidos por las feras, ¿no? Y todo esto es un episodio de circo, del circo de los romanos, ¿no? Entonces, también, incluso Coliseu era, foi famoso incluso porque tinha como cerrar com portas no Coliseu e llenar o palco ali, parte central, com água e fazer batalhas navales dentro do Coliseu. Então, tudo isto que divertia ocupava a mente das pessoas. Então, essa população que já não tinha hambre, né, e que poderia ser sustentada pelo Estado, porque o Estado era riquíssimo, era também mantenida assim inerte por el circo, por un entretenimiento alienante, brutal, ¿no? Violento, que servia para extravasar esta necessidade humana de um pouco mais do que somente alimento, ¿no? Entonces, esto movia as massas, ¿no? Para não deixava que a insatisfação tomasse conta, ¿ok? Entonces, Roma en esta época tiene tantos dinero que, que por un periodo no cobra más impuestos directos. Entonces, los grandes productores, los grandes comerciantes, já não tinham, porque eles não tinham onde colocar tanto ouro, tantas posses, tanta riqueza. Então, param de cobrar impostos, porque o Estado logra sostener-se sem entrada de dinheiro de dentro da população. Pode sostener-se somente com o grande mercado da guerra, ok? Então, o exemplo mais assim terrible de esto, ¿no? De muchos y muchos pueblos que fueron invadidos y resistiram e depois se perderam e foram roubados e saqueados. Estuvo a caída de Cartago. Cartago era uma cidade maravilhosa que tinha assim como que acá um pouco a ilustração a se ver, não? Eles tinham para a antiguidade era uma arquitetura completamente fora não esperava, não esperada, né? Inovadora absolutamente, que eram os edifícios de mais de um andar, né? Então, tinha muitos edifícios altos, uma arquitetura belíssima, uma cidade culturalmente muito rica, e não era dedicada à guerra, era dedicada ao comércio, né? Eram excelentes navegadores e comerciantes. Então, Roma vai a ser uma invasão. Este período se chama as Guerras Púnicas, né? Então, ele e tem a ver com o auge deste período do máximo poder de Roma dentro do período da República. Então, esta cidade leva anos resistindo
hasta que em um determinado momento vai tombar. E se diz que era tão beja que o general, quando recebe a ordem de fazer o cerco e acabar com a cidade, queimar toda a cidade, chora, porque diz que era uma pena fazer isto com uma cidade tão beja e tão inovadora. E era e eles resistiram tanto tempo e foi tão brutal a guerra que houve aí que os romanos, depois de que conquistaram o território, escravizaram todos e a cidade se converteu em um deserto humano. Eles queimaram tudo e depois jogaram sal na terra para que nada nascesse aí. Né? Então, é uma coisa terrível de ódio e de muito assim um exemplo de aquilo que a guerra pode ser, não? Pode ser. Não? E diz que o botim de Cartago sustentou Roma por anos, não? Então, foi uma invasão muito importante para Roma e uma perda muito grande para a humanidade. Então, o que passa é que depois, principalmente dessas guerras que se chamam guerras púnicas, não? Então, o território de Roma está alargado ao máximo e as estruturas de poder cada vez mais distantes da sede central, não? Porque cada uma dessas cidades e regiões conquistadas deve ser um pequeno centro de poder, e neste centro de poder há um general. Então, para alguns generales, isto empieza a crescer a ambição por poder, ¿no? Então, chega um ponto em que os generales começam não mais proteger o poder central de Roma e se começam a tramar contra Roma e pensam em invadir Roma. Isto vai determinar o final do período da República, não? Porque depois estes mesmos generales, quando começam a tomar o poder, tomam o poder já não mais dentro de uma estrutura onde o Senado é que vai restir tudo, pero sim vamos ver um poder centrado em uma pessoa, não? Que depois vamos ver aí muito claramente em los Césares, não? Que são os imperadores e depois muitos outros imperadores que vão suceder aí durante muitos séculos. Então, é um período onde houve muitas revoltas populares, já a questão, quando começa a entrar em decadência, já a questão de los impuestos, não cobrar impuestos e tudo, já começa a não ter mais efeito, e começam novamente a cobrar impuestos, e a cada imperador que entra existe revueltas e lutas por poder, então nada, era muito difícil que um imperador morrisse por velhice. Em geral, era perdia o poder por morte, por assassinato e outro entrava em seu lugar. E isto em um segundo momento vai generar uma fragilidade em Roma que vai determinar então ao final sua queda, a invasão da cidade. E nesse período já quando é invadida, já a sede do governo já não é mais Roma, mas sim Constantinopla e peça aí o império chamado Império Bizantino ou Império Romano del Oriente. Pero Roma, neste período de queda do império, né, é o que vai determinar depois o nascimento da Idade Média, né,
Entonces, que es justo la queda del Imperio Romano que va a determinar, ¿no? Históricamente el inicio de la Edad Media. Entonces, Roma es una ciudad ah, ah, completamente decadente, ¿no? Donde la población está cerrada dentro de muros, sem los latifúndios acabaram, donde impera la peste, la hambre e tudo mais, ok? Entonces aí acaba Roma como império, ok? E se transfere toda a sede de poder a Constantinopla, e aí empeça um outro registro, que é uma história muito longa também, mais 1000 anos.